Olá pessoal, eu sou José Milton, professor da Fantastic Info e venho aqui trazer mais uma dica, mais uma aula de Excel para vocês. Nesta aula eu vou ensinar como fazer arredondamento de valores aqui dentro do Excel, né? Muita gente faz arredondamento, né, de valores quando faz cálculos, fórmulas, só que faz através de formatação. E eu vou mostrar nessa aula como a gente fazer utilizando fórmulas, funções, para aí sim fazer os arredondamentos reais e aí a gente não tem impactos, né? Não ter muitos problemas aí de divergências de valores na hora de fazer totais ou quando a gente vai fazer o lançamento em algum sistema, né? Principalmente a parte fiscal, tributária, né? Que às vezes a gente vai recolher impostos, vamos gerar guias e aí temos que tomar cuidado com esses arredondamentos dos valores para não dar divergências, ok? Mas antes da gente iniciar a nossa aula, eu vou pedir aí a gentileza e a colaboração de vocês, que se ainda não forem inscritos em nosso canal, se inscrevam, né? Cliquem aí no botão de se inscrever, ativem as notificações aí através do sininho, para vocês receberem avisos aí de vídeos novos e aulas novas aí, quando chegar no nosso canal, né? Nós publicamos aulas toda semana, né? Temos no mínimo uma aula nova aí por semana, né? Que ajudem vocês aí no dia a dia, tudo bem? Também deixem os comentários de vocês aí embaixo, né? Deixem o feedback do que acharam sobre esse vídeo, dúvidas, deixem sugestões para novos vídeos, né? Nos ajudem a continuar construindo aí o canal, né? E levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Pois só assim o YouTube vai entender que os nossos conteúdos são relevantes e compartilhar com mais pessoas, ok? Conto aí com a colaboração de vocês. E vamos lá à nossa aula. Então observe que nós temos aqui, nessa planilha, né? Nós temos aqui uma planilha com o nome dos vendedores, o faturamento que cada vendedor teve, né? O quanto cada vendedor vendeu. E aqui uma coluna de comissão, que é onde foi feito o cálculo, né? Da comissão de cada vendedor. Esse cálculo de comissão, né? Eu vou apagar aqui e vou fazer ele novamente, né? Só para a gente entender como chegamos nesse resultado. Que foi o seguinte, igual... Aí eu vou pegar o meu faturamento, que é esse valor aqui, do faturamento do primeiro vendedor, meu C6, vezes o percentual de comissão que cada vendedor ganha sobre o faturamento dele. Então, nesse caso aqui, a comissão é de 1,5%. Então, eu clico aqui na célula do 1,5%, que é o meu C3. Só que essa comissão ela é a mesma para todos os vendedores. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fixar essa referência. Então, para fixar, ó, eu estou aqui com o cursor, né, que eu já cliquei no meu C3. Eu vou pressionar a tecla F4 do meu teclado, F4, e aí ele vai fixar ali o meu conteúdo, né, a minha célula. Caso vocês não consigam pressionar o F4 ou ter alguma dúvida, é só digitar o cifrão antes da coluna, aqui ó, antes do C, digita o cifrão, e também antes do 3. Então eu fixei coluna e linha, ou seja, fixei a célula toda. Pressiono Enter e aí eu tenho aqui o meu resultado. Vou arrastar e pronto, ó. Observe que esse resultado, ó, ele já está, de certa forma, arredondado, ó. Ele já veio arredondado por conta da formatação da coluna ao lado. Porém, ele está me mostrando aqui que eu tenho R$ 381,30 de comissão para pagar para a Ana. Porém, eu tenho minha dúvida. Será que esses 300, esse 30 centavos, 52, 39, 24 centavos são valores reais ou ele tem alguma coisa oculta, né? Então, se eu selecionar essa coluna e vier aqui, ó, no botão de aumentar ou diminuir casas, eu vou pedir para aumentar aqui as casas decimais, ó. Olha lá, observem que eu tinha valores ocultos, ó. Então, esses valores, eles não foram arredondados dentro da fórmula, né? Ele apenas fez o quê? Fez um arredondamento visual. E aí, qual é o arredondamento que o Excel faz? Ó, se o número que eu tiver for menor que 5, ele desconsidera. Se for maior que 5, ele aumenta 1 na casa anterior. Então, por exemplo, aqui eu estou com 3 casas decimais, que eu diminuí, né? Ó, deixei com 3. Observe que aqui, ó, 303, 517... Se eu diminuir a casa, ó, o 303 ele fica como 30, porque eu tinha 3, então 3 é menor que 5, ele ignorou. E o 517, como o último número era 7, era maior que 5, ele aumentou 1. Então ele aumentou aqui, ó, a casa para 52. Então o meu 17 passou a ser 20, né? Ali ele aumentou para 52. Só que essa formatação aqui, ele faz de forma visual.
Ele não fez a formatação de forma real. Ah, como assim, Milton? Ele não arredondou de forma real. Se eu pegar aqui o meu total, ó, vou até formatar ele também aqui. Olha lá. Eu tenho lá 3.473,53. Esse é o total. Se eu vier aqui do lado e fizer novamente a fórmula, ó, igual, só que agora eu vou fazer a fórmula dentro de uma função de arredondamento, uma função para arredondar o valor. Né? Eu vou mostrar uma aqui e depois eu vou mostrar outras que vocês podem estar aplicando essa função de arredondamento para qualquer fórmula. Então eu vou fazer aqui, igual arred, que é a função de arredondamento que tem a mesma finalidade do botão, só que ao invés dele arredondar só visualmente, né, como está ali na minha coluna de comissão, ele vai arredondar o resultado de forma real. Então eu vou pegar e vou fazer meu cálculo, faturamento vezes o meu percentual de comissão fixo, né, F4, travei. Então observem que eu vou fazer a minha fórmula, seja qualquer fórmula, seja uma multiplicação, uma soma, uma média, qualquer cálculo que vocês tenham. Faz o cálculo dentro da função arred, ponto e vírgula, o número de dígitos, ó, o número de dígitos decimais. Quantas casas após a vírgula eu quero? Eu quero 2. Então eu vou pôr 2, vou fechar o parênteses e Enter. Olha lá, eu vou obter aqui, deixa eu formatar aqui, ó, no contábil. Olha lá, observem que eu obtive exatamente o mesmo resultado. Vou arrastar a fórmula, olha lá. O resultado é igual, porque eu arredondei para 2 casas, que foi o que eu fiz aqui em cima pelos botões de formatação. Porém, na hora que eu fizer a soma, ó, vou vir aqui no botão de autossoma e vou pedir para ele somar esses valores. Vamos ver se vai bater o mesmo resultado. Olha lá, observem que não bateu o resultado, eu tenho 1 centavo de diferença, né? E isso, assim, pode parecer pouco, né? Muita gente fala, ah, mas o que é 1 centavo? Só que se a gente trabalha com cálculos tributários, recolhimentos de guias, de DARFs, impostos, junto à Receita Federal, ao governo, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes esse 1 centavo diferente na guia pode deixar você, às vezes, lá com um saldo negativo e depois você precisar ter que entrar para fazer ajustes e fazer retificações, correções, né? Mas vejam que aí ele deu uma diferença. Por quê? Aqui, nessa primeira solução ali, eu fiz o cálculo normal da comissão e só formatei para deixar com 2 casas. Então ele arredondou somente visualmente a célula. Já nesse daqui, eu fiz o cálculo usando o quê? Uma função de arredondamento, na qual ele arredondou o meu resultado. Então, na hora de somar, ele soma o quê? Os valores arredondados que eu tenho, e não os valores reais, como na coluna anterior, onde a gente só ocultou as casas decimais. Tudo bem? Então, ó, vamos ver aqui outros métodos. Eu vou vir aqui na planilha 2, ó, e aí eu vou fazer de outras formas aqui esse arredondamento. Lá nós usamos o arred, aqui eu vou usar outras funções. Ah, e um detalhe, essas planilhas que a gente utiliza aqui nas nossas aulas, né, nos nossos vídeos, os arquivos, eles estão sempre disponíveis aí para download na descrição do vídeo, tá? Então vocês podem clicar na descrição do vídeo que vocês vão ter o link para vocês poderem baixar essa planilha e praticar, para vocês poderem treinar, tudo bem? Então olha só, aqui eu tenho a mesma fórmula, só que aí eu quero arredondar ela para o valor inteiro. Então eu tenho aqui, ó, o inteiro, eu quero só a parte inteira, ou seja, a parte decimal eu não preciso. Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, igual int, aí eu vou usar a função chamada int, que ela serve para trazer o inteiro de um número. Aí eu posso fazer igual int, o meu faturamento, vezes a minha comissão fixa, né, F4, e fecho o meu parênteses. Ó. Eu faço a minha fórmula dentro do parênteses, dentro da função inteiro. Ou se eu já tiver o cálculo pronto, eu vou lá e acrescento a função int no começo e fecho no final. Então, Enter, ó lá, ele calculou para mim, ó, o meu valor, né, pegando sempre o valor inteiro. E é sempre o inteiro para menos, tá? É o inteiro para menos. Por isso que ele jogou aqui R$381, ó lá, 665, então ele arredondou o inteiro para menos, ok? Eu vou aumentar aqui, ó, essas casas aqui da comissão, só para vocês poderem ver agora essa outra função que eu vou fazer aqui, ó. Eu selecionei aqui a coluna da comissão, que está calculada, né? Daquele método
normal, só a multiplicação. Vim aqui, ó, e pedi para aumentar as casas decimais, tá? Deixei ali com 4 casas. Aí vamos supor, eu tive aquela opção de arredondar, que foi o arred que nós vimos na planilha anterior. Que aí eu ponho 2 casas e ele segue aquela regra. Maior que 5 aumenta 1, abaixo desconsidera. Porém, existem cálculos, por exemplo, existe um imposto rural que é cobrado, que a gente gera uma guia para poder fazer o pagamento junto à Receita, né? Gerar lá a DARF, a guia de recolhimento, que eu não posso arredondar a casa decimal. A Receita Federal, ela simplesmente trunca, ou seja, ela simplesmente mantém só 2 casas decimais do meu resultado. O resto ela desconsidera. Então eu não posso usar o arred. Eu vou usar aqui uma função chamada truncar. Olha lá, então igual truncar. Aí eu faço minha fórmula ou clico no número que eu quero truncar. Nesse caso eu vou fazer o cálculo. Então, ó, o meu valor, meu faturamento vezes a comissão fixa, né, F4, ponto e vírgula, e quantos dígitos, ó, o número de dígitos decimais que eu quero deixar após a vírgula. Eu vou colocar 2, ó lá, 2 dígitos, fecho parênteses e Enter. Pronto, ó lá, ele automaticamente ele truncou as minhas casas. Como assim? Se eu aumentar aqui, ó, observem que eu não tenho mais nenhum dígito após a segunda casa. Ele vai deixar, por exemplo, esse aqui depois da vírgula, 5.067, tá vendo? 5167. Ele deixou só o 51. O 67 ele apagou. Por quê? Porque eu pedi para ele truncar. Então ele simplesmente ignora, ele não arredonda. Aí ele não usa aquela regrinha, né, do menor que 5, maior, para arredondar. Ele simplesmente apaga o excesso de casas decimais. Aí vocês vão definir, né, qual é o número, né, que vocês precisam, tá? Se é 2, 3 casas, aí vai depender da situação e do cálculo que vocês estiverem fazendo. Só um detalhe, se vocês arredondarem aqui, arredondar, truncar na fórmula com 3 casas decimais, deixa formatado com pelo menos 3. Arredondou para 2, deixa formatada com pelo menos 2. Porque não adianta nada eu truncar aqui o meu número, ó, eu trunquei. Aí eu vim aqui e tirar as casas decimais, ó. Porque aí ele vai fazer arredondamento visual. E aí não vai fazer sentido, né, eu arredondar para 2 casas, tirar as casas e ele arredondar visualmente. Que aí eu posso ter aqueles problemas de número, tudo bem? Então aqui nós vimos a função int e o truncar. Já vimos 3, o arred, int e truncar. Agora vamos aqui na planilha 3. Olha lá, eu tenho aqui novamente o arred, que a gente usou lá, vou fazer aqui novamente. Então igual arred, aí eu coloco o meu número ou minha fórmula, eu vou fazer a fórmula. Então é o faturamento vezes a comissão fixa, né, F4 para travar. Ponto e vírgula, o número de dígitos que eu quero. Eu vou pôr 2. Coloquei 2 casas após a vírgula, fechei e Enter. Olha lá. Aí ela é redonda para 2 casas. E aí eu tenho aqui o meu valor real, arredondado, né? Então aqui eu tenho o valor arredondado real. Tanto que o resultado, vocês podem ver que ele deu uma diferença de 1 centavo a menos. Porque aqui em cima ele está somando os valores arredondados e não os valores reais. Aí o arred, ele faz aquela regra, maior que 5 aumenta 1, menor que 5 desconsidera. Agora, se eu quiser forçar o arredondamento, ou seja, arredondar sempre para cima ou sempre para baixo, aí eu posso usar essa outra função chamada arredondar ponto para ponto cima. Arredondar para cima. Eu coloco o meu número ou a minha fórmula, então eu vou pôr aqui C6, né, o faturamento vezes a comissão fixa, F4, ponto e vírgula, o número de casas decimais, eu vou pôr 2. Nesse caso aqui, o que o Excel vai fazer? Ele vai arredondar o meu resultado sempre para mais, então ele vai arredondar sempre para cima, tá? Independente do valor que eu tenha, se seja maior ou menor que 5, ele arredonda sempre para mais. Pressiono o Enter, olha lá, observe que aqui ele arredondou para 31, né? 31 centavos, aí eu puxo, olha lá, 52, 39, 25, ó, 25 centavos, 13, 44. E aí observem que aí a minha diferença ela fica muito maior, né, do que o valor, do que os valores reais lá, ó. Ele aumentou 5 centavos a mais, porque eu arredondei tudo para cima, tá? Do mesmo jeito, eu tenho a função que eu posso usar igual
arredondar ponto para ponto baixo, que eu posso arredondar sempre para menos. Então eu vou colocar o meu faturamento vezes o percentual, aí eu travo, ó, F4, ponto e vírgula, o número de casas. Eu quero 2 dígitos após a vírgula. Fechei parênteses e Enter. Olha lá, ele arredondou para menos, ó. E aí se eu puxar, todos eles, ó, vão ser arredondados sempre para menos. Então aqui, ó, R$ 295,38, ó. E nas outras situações ele tinha arredondado para mais. Aqui ele jogou para menos, né? E assim sucessivamente eu vou tendo aí a minha situação para ele arredondar sempre para menos. Tudo bem? Aí eu tenho uma diferença até maior, ó, 3 centavos, né, ó, a menos, né, nesse meu cálculo. Então aí vocês precisam ver a situação, quando vocês vão usar cada função dessas, tá? Ah, e uma outra dica. Se por acaso eu vier aqui dentro da minha função de arredondamento, ó, vou pegar esse daqui, ó, o arred. Se eu vier aqui no arred e o número decimal, eu coloquei para arredondar 2 casas, eu colocar, por exemplo, menos 2, eu colocar um número de dígitos negativo, ao invés dele arredondar a parte decimal, ele arredonda a parte inteira. Então, ó, vou dar um Enter, ó lá. Observe que o 381,30 ele passa para 400, porque ele está arredondando as 2 casas inteiras. Então, como aqui é 81, 81 é maior que 50, então ele vai aumentar 1. Então, ele arredondou para 400. Então, ó lá, aí eu puxo, ó. Observe que ele vai arredondar sempre para mais. Então, aqui, ó, 0,2. 0,2 é menor que 50, então ele arredondou para 300, e assim sucessivamente. Então aí eu faço o arredondamento da parte inteira do meu número, tá? Então, se você colocar os dígitos decimais negativos dentro da função, tanto arred, arredondar para cima, para baixo, ele vai arredondar a parte inteira do número, tá? Então, ok? Então, mais 2 funções aqui, o arredondar para cima e para baixo. Vamos continuar aqui planilha 4, ó. Agora, nós vamos ter aqui uma outra função também de arredondamento, que é a função chamada marred. A função marred, ela arredonda para o múltiplo mais próximo, tá? Distanciando do zero. Então, ele vai fazer o cálculo ali, pela média, né? Se a diferença do valor tiver maior ou menor que a média, é onde ele vai aproximar. Então, por exemplo, eu ponho marred, eu vou colocar o meu valor, né? Aqui, vezes a comissão, vou fixar F4, ponto e vírgula, aí o múltiplo. Eu quero que ele arredonde para um múltiplo de quanto? Ah, múltiplo de 1, de 2, de meio, aí eu ponho 0,5, 0,2, aí você vai definir o múltiplo. Eu vou colocar aqui múltiplos de 2. Então eu vou pôr aqui, ó, 2. Fechei. Então ali o 381,30, ele tem que arredondar para o múltiplo mais próximo, de 2. Aí a gente vai ver se ele vai arredondar para 380 ou 382. Ele vai arredondar para o que estiver mais próximo. Vou dar um Enter. Olha lá. 382. Ah, por que ele arredondou para 382? Porque se a gente for observar, para 382 falta 0,7 para 382. Se ele fosse arredondar para 380, ele iria tirar 1,3, que é maior. Então ele arredondou para 382 porque estava mais próximo do múltiplo de 2. Então ele faz o arredondamento de acordo com o mais próximo. Se eu vier aqui e arrastar, ó, nós vamos ter todos os arredondamentos, ó. Igual aqui, ó, ele arredondou para 302, tá vendo, ó? Não para 304, porque 302 estava mais próximo. Então veja que aqui ele arredondou para menos. O de cima ele arredondou para mais. Então vai depender da distância que ele tiver do múltiplo que a gente escolher, tá? Então o marred ele serve para arredondar para o múltiplo mais próximo, né, que você tiver. E aí o múltiplo é você que define dentro da função ali no final. Você põe o marred, abre parênteses, a fórmula e aí o múltiplo, tá? Aí nós temos uma outra função, que é a função do teto, no qual a gente dá a significância para ele, para quanto a gente quer que ele arredonde o nosso resultado. Então eu vou fazer aqui, igual, teto, aí tem 2, aí você vai falar assim, ah, mas tem 2. Eu tenho o teto e o teto mate. Nesse caso, essas funções que aparecem com esse triângulozinho amarelo, com esse alerta, são funções que estão no modo de compatibilidade. São funções que ainda existem no Excel, porém são antigas, digamos assim, e o Excel tem alguma outra
que foi colocada no local, né, com alguma melhoria, com algum aperfeiçoamento. Mas as duas vão ter a mesma finalidade. A função mais atual, eu estou usando aqui o Office 365, a função mais atual no momento é a teto mate. Mas se o seu não tiver o teto mate, pode usar a função teto, vai funcionar da mesma maneira. Vou pegar aqui, ó, teto mate. Aí ele vai pedir o meu número, né? Então o número vai ser o meu faturamento, vezes o meu percentual fixo, F4, ponto e vírgula. Aí a significância, eu vou colocar para múltiplos de 0,25. Então eu quero que ele coloque sempre o arredondamento para 0,25. Então, ó, o meu resultado aqui da comissão estava dando 381,30. Se eu coloquei múltiplos, a significância para 0,25, o múltiplo mais próximo vai ser meio, vai ser 381,5, 381,50. Então ele vai arredondar assim. Então para 0, 0,25, 50, 0,75. Então ele vai arredondando sempre para múltiplos de 0,25. O que tem de diferença aqui na função teto mate é esse modo aqui, tá? O modo do arredondamento, o quanto eu quero afastar ele de zero. Não vou entrar no detalhe desse, por isso que eu falei, a função teto é exatamente igual. A função teto só não vai ter essa opção do modo, que eu não vou usar aqui. Fechei o parênteses, ó, e Enter. Olha lá, 381,5. Aí se eu puxar, olha só, ele arredonda todos para o múltiplo mais próximo. Então, ó, era 52 centavos, ele arredondou para 75. O 39, ele arredondou para 50. O 24, ó, ele arredondou para 25. E assim sucessivamente. Ele vai arredondar sempre para o múltiplo mais próximo daquele valor que você tem. E sempre para cima, tudo bem? Aí nós temos uma outra função que seria essa, o arredondar para o múltiplo abaixo. Que eu vou fazer igual aqui, igual arred multimate. A mesma coisa, tá? Do arred, ó. Eu tenho o arred multib e eu tenho o arred multib.mate, que é um aperfeiçoamento com um complemento a mais, tá? Então eu vou vir aqui, ó, o arred multib.mate, mas pode usar o arred multib. Eu vou colocar o meu valor, que vai ser a fórmula faturamento vezes a minha comissão fixa, F4. Opa, desculpa, apertei aqui errado. F4, né? Ponto e vírgula. Aí eu vou colocar a significância, né? Para quanto que eu quero que ele arredonde, né? O meu valor. Nesse caso aqui, eu vou colocar para ele arredondar para 0,5, 0,5. Fechei e vou dar um Enter. Olha lá, ele arredondou, olha lá, para 381. Esse. Aí eu vou puxar, olha lá, eu arredondei para meio. Aí esse, ó, ele arredondou, ó, tá vendo, ó, para 665,5. Ou seja, ele arredondou todos sempre para baixo. Ou seja, o arred multib, ele arredonda para aquela significância que você quer, só que para menos. A função θ, ela arredonda para mais. Então ali você tem essa opção, né, para fazer aí o arredondamento. Então o teto, ele vai pegar a significância de 0,25 e joga para mais, e o arred multib, né, ele vai arredondar para menos, tá? De acordo com a significância ali, o múltiplo mais próximo da significância. Tudo bem? Então vimos aqui mais três funções: marred, teto e o arred multib seria o arredondar para baixo. Agora vamos aqui na planilha 5 e vamos ver as duas últimas funções de arredondamento que a gente tem. Essas duas, elas são meio específicas, tá? Porém, existem pessoas que às vezes têm a necessidade, principalmente quando faz algum cálculo de média, alguma coisa assim, que aí precisa ter números pares ou ímpares no resultado. Então, para isso, nós temos aqui duas funções, né, que servem para fazer o arredondamento de um valor para o número par ou o número ímpar. Então, eu vou vir aqui e vou pôr igual par. Aí eu vou fazer o meu cálculo, né, minha fórmula, então faturamento vezes a comissão fixa, F4, ponto e vírgula, e aí eu coloco, opa, perdão, desculpa, não tem o ponto e vírgula, porque aqui no caso, fiz o meu cálculo dentro da função par, ele vai pegar o resultado e vai arredondar para o par mais próximo, tá? Para mais. Então, ó, dou um Enter, olha lá, 382, então ele arredondou para o par mais próximo seguinte, ó. Aí eu posso formatar e eu tenho sempre os valores arredondados para um número par.
A mesma coisa eu posso fazer com a função ímpar. Então eu ponho igual ímpar, e aí eu faço a fórmula, né? Coloco a fórmula que eu tenho, ou o número, vezes, né, a minha comissão fixa F4, fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá, 383. Ele arredondou para o ímpar, né? Para o número ímpar mais próximo, né? Então sempre para mais, tá? Sempre para cima. Tudo bem? Então fizemos aqui o arredondamento. Então essas duas mais específicas, né? Para achar o número par ou o número ímpar. Tudo bem? Então, pessoal, espero que essa dica tenha sido útil aí para vocês, né? Que vocês tenham visto aí algumas possibilidades de arredondamento, até para fazer esses ajustes para quem trabalha na área fiscal, tributária, na parte de contabilidade, parte contábil. Às vezes dá para aplicar algumas funções dessa nas fórmulas de cálculos que vocês já têm, para ele arredondar e não ficar dando aquela divergência de centavos às vezes no nosso cálculo. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí os comentários de vocês, digam aí o que acharam sobre o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem com os amigos, nos ajudem, né, a continuar crescendo e levando esse conteúdo ao maior número de pessoas possíveis, ok? Então, pessoal, muito obrigado, valeu e até a próxima!